Queria agradecer ao senhor por ter feito essa permuta do horário, né, por estar um compromisso agendado para as 4 horas. Eu ocupo essa tribuna no meu grande expediente, no meu tempo que a casa me permite, para justificar um pouco o dia que aconteceu ontem. Ontem nós votamos a Lei Geral da Copa. Eu, nos últimos minutos de votação, fiz registrar meu voto contrário, não aos destaques, mas ao projeto no geral. E hoje aproveito para explicar essa minha indignação e essa minha manifestação. Eu acho que a questão da Copa acontecendo no país, da discussão e da polêmica que se criou em volta da Lei Geral da Copa, foi um pouco de marketing até de alguns parlamentares, de algumas figuras públicas e também, efetivamente, talvez a imprensa, e que me diz que a imprensa devia ter olhado com os olhos mais críticos a pressão que a FIFA fez para nós abrirmos mão da nossa soberania, dos direitos, criando até, sugerindo a criação de um tribunal especial, de que a FIFA mandaria em território em volta dos estádios, enfim. Uma lei absurda e que a gente não sentiu uma crítica forte da imprensa, e sim contra o Congresso. O Congresso parecia que não queria a Lei Geral da Copa. A Copa vai acontecer no Brasil, ótimo, tudo bem. Mas, presidente, nós não podemos continuar fazendo o que estamos fazendo nessa casa. Toda vez que a gente vai votar uma medida provisória ou um projeto de lei polêmico e que se nomeia um relator de uma comissão especial, o que nós estamos assistindo? É que, minutos antes de ele adentrar esta casa e assumir a tribuna, é que a gente tem conhecimento do conteúdo do seu relatório e do seu texto, do seu projeto alternativo. E que leva aos parlamentares a votarem cegamente uma lei. E nós temos que ser legislador responsável. E eu fui pego de surpresa ontem ao notar que no texto da Lei da Copa estava previsto o destino de R$100 mil para todos os jogadores e suplentes e reservas que participaram da Copa de 58, de 62 e de 70. E mais os seus familiares, se porventura eles não estiverem vivos. E não parou por aí. Se colocou nesse texto de que esses esportistas que não tiverem renda suficiente terão direito a receber 10 salários mínimos por conta da viúva, que é a Previdência. Essa é a lei da Copa, é a Lei Geral da Copa, e esse é o respeito que se tem com o povo brasileiro, porque teve um cidadão que governou o Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, e eu vou permitir falar, deputado Maluf, que foi condenado a devolver por ter dado um fusquinha para cada jogador da Copa de 70. Nós ontem autorizamos nesta casa a dar 3 fusquinhas para cada jogador e seus suplentes em todas as Copas que o país ganhou. Esta é uma condenação ou um reconhecimento que ele estava certo? É isso. Não estou defendendo ninguém. Eu não consigo mais legislar desse jeito. E mais, fui falar com o relator e argumentei de que se colocou uma despesa, tem que notar e dizer para onde vem a fonte. Se nós olharmos o texto, não tem a fonte para pagar. Só diz que o Ministério da Previdência e o Ministério do Esporte irá arcar com essas despesas. Nós, há 20 dias atrás, estávamos votando uma regulamentação do Sistema Nacional de Defesa Civil. E qual foi
a polêmica levantada pelos líderes do PT e do governo, de que aquele relator não podia colocar no texto recursos no fundo porque era inconstitucional, porque ele não podia ter a origem daqueles recursos. O que mudou 20 dias depois? Não mudou nada, a Constituição continua a mesma. A Constituição é a mesma, se não pode para um, não pode para outro projeto. Eu quero ver a presidente da República ficar nessa saia justa, porque ela não é culpada. Não foi ela que mandou esse texto para essa casa. Foi o relator que colocou este texto e nós votamos com a conivência de todos. Porque aceitamos assumir a tribuna no último minuto e ler um texto de mais de 50 páginas em um relatório e uma lei de 60 artigos sem o conhecimento. Senhor presidente, eu andei pelo plenário e fiquei pasmo de ver que líderes não sabiam que isto constava do texto da lei. E o que cabe a esta casa é ter responsabilidade de legislar com responsabilidade. Afinal de contas, nós estamos falando sempre que não tem dinheiro, mas os aposentados não receberam os seus recursos. Não tem dinheiro para tirar as pessoas da situação precária que estão lá no Rio ainda até hoje, da primeira calamidade pública que teve. Mas tem recursos. Mas isso é simbólico. É de simbolismo em simbolismo em cada lei que passa por esta casa. É que nós não conseguimos poupar os recursos públicos para efetivamente priorizar a pouca poupança que nós temos. Tranquilo? Meus senhores, temas importantes não são colocados na pauta. Aliás, a omissão de todos da sociedade. Temas como a reforma tributária, a saúde, o transporte e a segurança. Temas esses que parecem não tão importantes na pauta das lideranças dessa casa. Porque nessa casa parece que o líder faz o acordo e o que sobra para nós é o passivo da cobrança da sociedade na rua, que quando vê isto acontecer pelos jornais, cobra de você o que você fez parlamentar. A reforma tributária que vai desonerar, não adianta governador, não adianta Conselho Nacional das Indústrias e Empresários se reunir com a Presidente da República. O cidadão e o deputado que está lá em todos os cantos desse país é cobrado por falta de emprego, por empresas que estão fechando. Aliás, o jornal Valor ontem trazia uma empresa que faturava 700 milhões por mês, está faturando 40 milhões por mês, e disse que está transferindo suas atividades para o exterior por causa de alguns problemas. A questão da burocracia do sistema tributário brasileiro, a questão do excesso de carga tributária brasileira e a questão cambial. E a gente não tem feito nada para discutir isso. A gente ficou numa polêmica de meses e meses discutindo a Lei Geral da Copa. Reforma tributária que vai permitir acabar com a guerra fiscal. Reforma tributária que vai acabar com esta guerra dos portos. Reforma tributária que vai desonerar a folha de pagamento. Reforma tributária que vai tornar o país competitivo no mercado internacional. Esta é a única resposta que esta casa tem que dar, para que a gente venha gerar mais emprego e preservar os empregos em solo brasileiro. Deputado Roberto Mourão. Reforma tributária que vai permitir que a saúde entre no eixo, porque com a nova reforma tributária nós vamos efetivamente fazer um novo pacto federativo. Não queremos tirar dinheiro da União, queremos reforçar os estados e os municípios, para que eles não entrem nessa guerra fiscal predatória, ruim à sociedade e que não leva a lugar nenhum. A saúde, que nós votamos, a regulamentação da emenda 29, que eu disse nesta tribuna, que era uma falácia e uma mentira, que não ia trazer novos recursos. Não vai trazer, porque ela foi colocada de um jeitinho para não forçar o caixa do governo central. O que nós precisamos
é melhorar a remuneração do Programa Saúde da Família implantado e defendido nesta casa durante anos e anos pelo governo que está aí. Você permite, deputado? Vou permitir mais à frente. Este programa, que é um programa excelente e que hoje nos corredores dessa casa estão aí os agentes de saúde procurando uma melhor remuneração, mas os prefeitos não conseguem pagar, porque o governo repassa para pagar um médico, uma enfermeira curso superior, 2 auxiliares e 5 agentes de saúde, R$64 mil por ano, R$5 mil por mês. Não dá para pagar nem o salário do médico, nem os encargos. É isso. Quem hoje fica com o ônus da saúde é o município com os recursos, e com as reclamações do prefeito que acaba pagando. Então, na realidade, nós precisamos melhorar a saúde, mas parece que nós resolvemos, aprovando a Lei Geral da Copa, melhorar a saúde de algumas pessoas, mas não efetivamente da sociedade. Nós precisamos dar resposta à questão da segurança. Não tem recursos. Não tem recursos porque não se faz uma reformulação do sistema tributário para efetivamente dar mais dinheiro aos estados, para que eles possam cumprir aquilo que nós temos que votar, que é a PEC 300. Mas não se vota a PEC 300 pela pressão dos governadores, porque os governadores não terão condições de cumprir um piso mínimo salarial. E a gente sabe que eles realmente não têm condições e que a gente precisa dar mais recursos aos estados para que a gente possa melhorar a segurança. Melhorar a segurança investindo nas clínicas de especialização de dependentes químicos, porque hoje nós temos 4 milhões de dependentes químicos nesse país, que todo dia saem à rua para querer fazer pequenos furtos e chegam às vias de fato de homicídios, porque precisam consumir droga e precisam de R$50 por dia para fazer o consumo da droga. São 4 milhões de ocorrências por dia provocadas, infelizmente, por essas pessoas que são prisioneiras desta bandidagem, do tráfico entorpecente que entra pelas fronteiras brasileiras, mas que não se dá condições de fazer o fechamento dessas fronteiras. Nós precisamos realmente melhorar a redução dos estresses urbanos. Se a saúde vai mal, hoje a gente vê crescer a depressão, o estresse da população, que vai ser cliente efetivo e definitivo do sistema de saúde, porque não tem mobilidade urbana nesse país. As cidades que vão ter, e dizem que tem o legado da Copa, dessas 12 estádios que estão sendo construindo e no seu entorno, a gente percebe que estão esquecendo do resto do país. As cidades de 200 mil, 300 mil, as cidades das periferias da região metropolitana, que não terão impacto disto. Nós estamos falando de um país que levou 30 anos para construir 100 quilômetros de metrô e que tem destinado 25 bilhões para fazer um trem-bala que não vai resolver o problema de transporte de lugar nenhum, mas que está invertendo as prioridades. Nós precisamos dar resposta à sociedade para que a gente entregue nas regiões metropolitanas a questão do transporte coletivo de massa, que é fundamental. Emprego, saúde, segurança e transporte é um bem essencial do cidadão. E se a gente não garantir, discutindo isso com pauta desta casa, nós teremos nos omitido daquilo que nós fomos fazer na campanha na rua, conversar com a sociedade e prometemos para eles que isto ia melhorar. Prometemos para eles que íamos cuidar disso. E que nós fizemos? Fizemos uma pauta equivocada e estamos fazendo uma pauta equivocada nessa casa. Estamos fazendo da casa um debate para saber se nós vamos permitir que se venda bebida alcoólica em estádios, abrindo mão da soberania e à mercê de órgãos que são ligados à indústria desse país. Nós queremos dizer nessa tribuna que temos soberania e que nós temos que ser respeitados. Para nós sermos respeitados, vamos respeitar o povo, vamos pautar efetivamente aquilo que é de interesse do povo. Vossa Excelência tem minha parte. Nobre deputado Alberto Mourão, eu quero exatamente levar a minha solidariedade a Vossa Excelência quando proclama no seu discurso a necessidade imperiosa de se promover, sem mais procrastinações, uma reforma tributária que atenda às necessidades dos estados e municípios brasileiros. Eu posso testemunhar a Vossa Excelência, porque cheguei a esta casa com mais anterioridade do que Vossa Excelência, que em 2 legislaturas passadas,
Na primeira que aqui aludo, coube ao então deputado Germano Rigoto preparar um projeto perfeito e acabado. Na comissão, a manifestação com aquelas emendas normais no processo dessa magnitude, apresentamos o projeto. Na legislatura passada, o nosso colega Sandro Mabel, de Goiás, fez idêntico trabalho com a colaboração de todas as bancadas. E confesso a Vossa Excelência que, apesar de nós nos termos manifestado positivamente em favor da necessidade de uma nova estrutura tributária para o Brasil, até hoje, nobre deputado, nós continuamos à espera de que as lideranças se mobilizem no sentido de garantir a aprovação da reforma tributária em todos nós. Há um empenho decidido e Vossa Excelência agora traz uma contribuição inestimável com a veemência do seu discurso e com esse à parte com que eu deslustro o discurso que Vossa Excelência profere na tarde de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Eu diria dizer para o senhor que eu participei da comissão de reforma tributária do Rigoto com Vossa Excelência. Nós entregamos na mão do presidente daquela época, Michel Temer, um projeto, aliás, porque o Fernando Henrique, ao partido ao qual pertence, falou que publicamente naquela época disse que o Congresso é que não queria votar a reforma tributária. E nós na comissão resolvemos, e o Nessan está se lembrado disso, que na época, o pessoal do ACM foi para lá e queria destituir os membros da comissão daquela época do PFF-PFL, porque nós resolvemos votar o relatório e colocar no colo do governo o projeto. E o projeto está acabado. Foi acabado depois de um amplo debate com a sociedade. Essa é a realidade. Sempre que não se quer fazer alguma coisa, se joga, às vezes, no Congresso, porque o Congresso é omisso, porque ele não faz a pauta, ele não provoca a pauta. Então, nosso presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, que tem uma influência muito forte neste Congresso, um homem muito respeitado, tem uma vivência parlamentar, uma coerência parlamentar, que conversasse com o nosso presidente, para que, no mínimo, quando os responsáveis pelos relatórios, os relatores, forem apresentar em plenário, nós temos que ter pelo menos 4 ou 5 horas de antecedência os relatórios na mão. Não é mais possível se ler na tribuna o relatório e o texto da lei e lá se incluir outras coisas, e nós, parlamentar comum, que não pode efetivamente usar a tribuna para falar na hora, porque isso é dedicado aos líderes, a gente não consegue expressar a nossa indignação com o projeto e alertar para coisas que estão acontecendo. O nosso presidente Maia falou ontem muitas vezes que ninguém convence ninguém dentro do plenário. Talvez não, mas se ontem tivessem falado dessas pessoas, que nós acabamos de dar mais de 500 fusquinhas por aí, talvez a gente tivesse acordado para uma realidade de que tinha que tirar isso daquele texto. Essa é a realidade. A sociedade não acordou para isso. Nós vamos sentir as polêmicas ao longo desse período, desse tempo. Presidente, a minha região é uma região que vai crescer muito em relação à região da Baixada Santista, região do Pré-Sal, lógico que a Bacia de Santos vai do Rio de Janeiro até o Paraná. E eu faço esse meu discurso em homenagem àquela região, até porque a minha cidade de Praia Grande, que faz parte dessa região metropolitana, sofre da ausência de saúde, sofre da ausência de mobilidade, da interligação rodoviária e ferroviária, fazendo com que o transporte coletivo de massa seja eficiente e melhore a qualidade de vida das pessoas. A cidade de Santos hoje tem um carro para quase um carro para cada habitante. Está ficando impossível de você transitar naquela cidade e conviver carro com transporte coletivo de massa. A gente mora numa região que tem 140 quilômetros de comprimento, onde o cidadão, para sair de um extremo e aí o centro dessa cidade, gasta quase R$30 de ida e vinda. Custa mais do que ele fazer, às vezes, uma consulta particular ou dele acessar um serviço privado, porque ele não consegue ser um cidadão metropolitano por falta de mobilidade. Então, essas demandas vão acontecer em Salvador, em Porto Alegre, em todas as regiões. 75% da população brasileira mora em região metropolitana. Esse estresse é que tem provocado esse índice avassalador de violência, onde mais de 1 milhão de pessoas morreram nos últimos 15 anos por homicídio no país. Só nós não acordamos para isso. Muito obrigado, presidente, pelo seu tempo.